Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre agradeço de coração os membros desse canal, mas se está vendo pela primeira vez, dê esta força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos de análise e vlogs próximos, ok? Finalmente o Santos venceu fora de casa, finalmente uma vitória com um jogador a mais, finalmente Eduardo Bauerman premiado com um gol validado sem interferência do VAR, assim como aconteceu naquela partida diante do Internacional que foi roubado, mas bola para frente, Santos 2, Juventude 1, vitória que põe o Santos na 8ª colocação temporariamente até a próxima rodada, uma partida diante do RB Bragantino na Vila Belmiro. Jogo que o Santos fez talvez de tudo para talvez repetir o mesmo feito de Ceará e Banfield, na qual mesmo com uma vantagem, um jogador a mais não conseguiu ganhar ou até perder, né, dentro de casa naquele jogo na Sul-Americana. Isso porque as escolhas do Fabian Bustos, também entre erros e acertos, numa semana que começou aí, talvez a grande parte da torcida comemorou a saída temporária do Gabriel Pirani, que vai ser emprestado para o Cuiabá até o fim desta temporada, na qual eu não concordei e eu vou explicar o porquê. Isso tem um nome, chama-se Ricardo Goulart, né? Bustos começou aí, optou por colocar um Ricardo Goulart e Juan na dupla de ataque, no chamado 4-2-3-1, que não deu muito certo e que fez o Santos ficar praticamente com um jogador a menos nessa partida. Esse é o problema do Fabian Bustos. Começou com um jogador a menos e foi talvez premiado com uma sorte, né, graças à estupidez do Yuri, o ex-jogador do Santos Yuri, que não deixou muita saudade da Vila Belmiro. Graças à estupidez dele, uma falta que podia ter acabado com a carreira do Johan Julio, sem discussão alguma, falta para expulsão direta, que na qual a gente teve a sorte aí de contar com esse deslize do nosso atleta, ex-atleta do Santos, que facilitou as coisas para nós, porque antes disso, diante de uma das piores equipes desse campeonato, que é o Juventude, mesmo assim o Santos conseguiu fazer o Juventude parecer o Liverpool, e por incrível que pareça, uma equipe que só tem uma única jogada que são o quê? Bolas levantadas na área pelas pontas, e no lado do seu Felipe Jonathan, como sempre de costume, a torcida já deve saber que ele tem um defeito crônico em marcar próximo do seu oponente, e também o agravante de que até o gol do Juventude, né, nós já não tínhamos mais um Mike na dupla de zaga, ele que se machucou. O Bustos teve que queimar uma substituição, tendo que colocar o Velasquez, de vários antecedentes aí, por exemplo, de lances infantis, que quase comprometeu, inclusive, essa vitória no finzinho da partida, com a mãozinha levantada, né, seu Velasquez? Quase que você faz um outro pênalti infantil, de novo. E o Santos sendo o freguês do Ricardo Bueno, ele que eu lembro na partida última, no ano passado, contra o mesmo Juventude, ele que pintou e botou em cima da gente e fez isso, pelo menos nesse primeiro tempo, circulando no nosso meio do campo, na nossa dupla de zaga, que não conseguia se entender quem ia marcar ele ou não ia, pelo menos até quando estava com o Velasquez em campo, e eles conseguiram abrir o marcador com o único lance que eles têm, o único lance de ataque que o Juventude tem, jogadas levantadas na área. Mas o Santos também não fica muito atrás não, porque quando tem a posse de bola, quer ter a posse de bola, parece que não sabe o que fazer com ela, ficando circulando de uma ponta para outra, sem um meia de criação, pelo menos alguém que podia ter um recurso justamente para ter aquela personalidade de quebrar as linhas do meio numa equipe recuada como uma Tábua Juventude. Isso talvez vai na pessoa do seu Vinícius Anocelo, que tem uma coisa crônica nele também. Quando ele passa a bola, fica com a bola, ele parece que se assusta, dois caras da frente dele, ele acaba girando para ele próprio, faz um 360 dele próprio e toca para trás. É sempre assim o Anocelo. Até o finzinho do primeiro tempo, que ele tem um pouquinho mais de personalidade e arriscou de longa distância. Mas falta muito, falta muito. Eu, particularmente, por esse motivo, eu acho interessante, ao invés do Zanocelo, finalmente o Bustos aproveitar o Camacho e colocar ele como segundo volante. É o que eu faria, já que agora nós temos um primeiro volante de contenção, coisa que nós não tínhamos na época do Carille, que é o Rodrigo Fernandes. Eu experimentaria o Camacho agora, dando uma oportunidade que talvez ele nem teve até hoje, mesmo na época do Carille,
para jogar um pouquinho mais adiantado, justamente para ter um pouquinho mais de recurso ou qualidade, pelo menos, no passe, ou parar, pelo menos, com essa letargia que o Zanocelo tem de tentar recuar a bola toda vez que não consegue criar alternativa. Mas também, Ricardo Goulart, aí vou explicar o porquê que eu sou contra essa medida de emprestar o Pirani. Porque não dá para contar com o Ricardo Goulart, eu já falei sobre isso, não dá para contar com talvez um lampejo de genialidade. Ele sabe jogar, mas o físico dele não adianta, ele parece que some, e quando não some a bola parece que não quer fazer parte dos planos dele, né? E o Juan parece que tendo de jogar por dois, buscando o jogo, saindo da posição dele para buscar, enquanto que o seu Goulart, com aquela perninha dele, com o físico dele, até parece se esforçar, mas dentro da capacidade física dele hoje não dá. E o Bush tentando, né? Tentando dar uma moral para ele, mas é a garantia que com ele dentro de campo, para o Santos é placar em branco, parafraseando da Maravilha. E a gente conseguiu aí, pelo menos, essa sorte de ter o Yuri expulso e facilitando essas coisas para nós. Mesmo assim, o Bustos parece que não quis ganhar a partida, mantendo o Ricardo Goulart, exceto no momento do segundo tempo, só começou a melhorar depois que, por exemplo, o Aldo, que estava pendurado com o cartão, deu para entender a substituição dele, colocando Lucas Braga novamente improvisado na posição, para colocar o Bruno Oliveira. Talvez hoje, mesmo assim, o Bruno Oliveira jogando fora de uma posição que ele jogava na época do Vitória, mas também não se destacava muito bem quando entrava no primeiro tempo. Por isso que eu sou um pouquinho ressabiado a respeito dele. Ele tem uma certa qualidade também, mas quando, por exemplo, ele teve oportunidades lá no Vitória da Bahia de começar jogando, ele sumia em campo. Então isso é muito cedo ainda para se depositar muitas fichas a respeito dele. Eu espero que ele se desenvolva, mas especialmente para jogar na posição que o Ricardo Goulart está jogando, e não como o Bustos está colocando ele particularmente na ponta. Podia ter entrado com o Lucas Barbosa, mas ele preferiu colocar o Julio, que também não é um rapaz também de muita criatividade, talvez um cara de combate, de desarme, em momentos que a gente está com o placar a favor. Isso se demonstrou no primeiro tempo. Aí no segundo ele desloca ele na esquerda, o Julio na esquerda, para fazer a dupla na ponta com o Felipe Jong. As coisas melhoraram um pouco, e aí finalmente o Eduardo Baumann premiado aí justo com o gol dele de cabeça para dar aí o placar igualitário para nós. A gente estava tentando com a posse de bola, mas sem aquele poder de criação, sempre com aqueles lances de ponta, jogadas levantadas na área. É só isso que o Santos sabe fazer. Mas aí sim, aí os acertos do Bustos. Ele coloca o Ângelo, coloca o Marcos Leonardo, tira o Ricardo Goulart, e o diferencial foi a nossa dupla de meninos da Vila com o passe do Ângelo e assistência do Marcos Leonardo, aí recém-campeão do Sub-20, na qual numa final ele fez 4 gols, uma vitória de 7-0 no Uruguai, voando em campo e jogando literalmente por 2, né? Marcos Leonardo. Podia ter mantido o Juan, que eu, no meu entender, não fez menos ou até fez bem mais do que o queridinho dele, do Bustos, o seu Brian Angulo, que é outro que o Bustos deu uma coletiva de imprensa que é hora de levantar o Angulo. Eu não sei o que ele quis dizer sobre isso, talvez dar um apoio moral para ele, mas se hoje, no momento, o Angulo está merecendo mesmo se levantar alguma coisa, só se for levantar voo de volta para o Equador, porque o Bustos tentou retribuir a gentileza do que o Yuri fez para nós, né? Voltando com um jogador a menos, porque o Angulo é outro jogador que em campo é um jogador a menos para o Santos. Não fez particularmente nada, absolutamente nada em campo. Se o Juan não fez nada, o Angulo fez menos ainda. Não é sequer vir em campo, um mero espectador, um espectador de luxo, dentro das 4 linhas no ataque do Santos, mesmo com um adversário que estava com um jogador a menos. E o Bustos retribuiu a gentileza. Pois é. Mas mesmo assim, o Santos conseguiu essa vitória com esse lance inicial, e aí sobrou talvez a inteligência, pelo menos emocional, de pelo menos manter a posse de bola e garantir, segurar o resultado, mesmo diante dessas circunstâncias, e quase, seu Velasquez compromete uma vitória certa
uma mãozinha levantada que por sorte não chegou até ele. Podíamos ter complicado um momento que estávamos com a partida à mão, mas felizmente esquece-se tudo isso. Vamos ficar aí dormindo com os 3 pontos e até a próxima partida diante do RB Bragantino. Apesar do susto do seu Bustos, os meninos da Vila com seu diferencial conseguiram aí quebrar a zica de não conseguirmos ganhar uma partida mesmo com uma vantagem de um jogador. Apesar do seu Angulo, com a broderagem dele, que ele quase tentou, chegou um momento que ele matou um contra-ataque certo nosso pro Ângelo e resolveu dar para o seu compatriota Rúlio também. Então, são esses detalhes que a gente precisa, mais uma vez, para a gente conseguir alcançar um patamar maior nesse campeonato, coisas para serem observadas. E que talvez, assim como aconteceu no momento aí que o Bustos finalmente deu, né, caiu a ficha dele que não dava para entrar com o Brian Angulo, começando com o Juan, talvez com determinados jogadores, por exemplo, o seu Ricardo Goulart, por exemplo, eu acho que não dá para começar com ele jogando. Talvez ele pode experimentar com o Bruno Oliveira na posição no lugar dele, já que agora não podemos contar com o Gabriel Pirani. Então, é isso, galera. É o que temos para hoje. Se você concorda ou discorda, deixe sugestão de crítica na seção de comentários. E até a próxima. Até o jogo contra o RB Bragantino, que com certeza vai ter vlog. Santos sempre Santos, valeu! Até a próxima.